Muito bem, vamos falar da polêmica que está se repercutindo aí nas redes sociais em razão desse pacote fiscal do governo Lula, que ainda não foi anunciado. Geraldo Alckmin, vice de Lula, afirmou que o petista deixou claro que cumprirá rigorosamente o arcabouço fiscal. Antes de eu passar a palavra para o Bruno Musa, nosso comentarista de economia, vamos assistir a essa declaração do Alckmin. Olha, eu participei da reunião a semana passada, na sexta-feira, reunião muito proveitosa, e o Brasil, o presidente Lula deixou claro, cumprirá rigorosamente o arcabouço fiscal, ou seja, déficit primário zero. Então é compromisso do governo a questão do arcabouço fiscal. Vai colocar uma política significa limitar aumento de salário mínimo aos 2,5 do arcabouço? Não obrigatoriamente, não. E em relação à previdência dos militares, também haveria esse limite do arcabouço? Quem vai detalhar, né, a maneira como se vai fazer esta redução de despesa é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Mas o que é importante é ficar claro que o Brasil terá uma política fiscal rigorosa. Isso vai nos permitir uma política monetária melhor para o desenvolvimento com menor taxa de juros. Acrescentar a informação que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que Lula pediu que mais um ministério seja incluído no grupo que será afetado pelo pacote de contenção de gastos discutido pelo governo federal. A expectativa é de que as medidas sejam anunciadas até quinta-feira, dia 14. E aí, Bruno Musa, boa noite. Como é que você avalia esses comentários, esse cenário? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos escutam. Bom, vamos lá. Na verdade, quando o Alckmin fala que o arcabouço será cumprido, é uma pura retórica, porque no fundo o arcabouço já não foi cumprido. A regra dele já foi alterada. A gente já deveria estar em outro campo e mudou a regra no ano passado porque eles já assumiram publicamente que o arcabouço não seria cumprido com as metas iniciais definidas. Primeiro de um déficit, depois de zerar esse déficit que seria para esse ano e logo depois transformar em superávit. Isso já está praticamente impossível. Na história, na média dos últimos anos, o último trimestre do ano não há tendências de superávit. E com o resultado que nós vimos do governo, do governo como um todo, das contas do setor público consolidado, que saiu com 7,3 bi de prejuízo, de déficit, apenas no mês de setembro, mais de 93 bi de déficit no ano de 2024, nós precisaríamos ter, para atingir a meta, que permite um déficit de 28,5 bi, nós teríamos que ter um superávit bastante razoável que foge à média dos últimos anos, no último trimestre de cada um desses anos. Portanto, é muito difícil que esse arcabouço seja cumprido. Mas vamos partir do pressuposto que eles consigam fazer mais mágica e esse arcabouço seja de fato cumprido. Tudo mostra, e inclusive já artigos técnicos falando sobre isso no Brasil Journal, outros economistas, eu fiz um vídeo explicando detalhadamente, mostrando com dados do IBGE, como os gastos parafiscais, ou seja, aqueles gastos que o governo não vem incluindo no orçamento, e deveria ser incluído como despesa primária e está sendo incluído como despesa financeira, esse gasto, essa despesa, não está fazendo parte do orçamento para que eles possam vir a público e falar que estão lutando com o orçamento. Só que os gastos já estão sendo incrementados na dívida total do governo. E é o que o mercado tem olhado, a relação dívida-PIB, que não para de crescer. Portanto, não adianta mais maquiar a forma como eles vêm fazendo para tentar atingir o arcabouço. Se você continua em endividamento crescente frente ao resultado de tudo que o país produz, que é o PIB, já estamos muito acima da média dos países emergentes, não adianta. Teremos o real que passará dos 6, ou seja, $1, mais de R$6, muito em breve. Acabou a confiança. Que confiança que, na minha opinião, nunca deveria ter tido. Esquece o nome do presidente ou partido. Basicamente, é pelo arcabouço fiscal apresentado lá no seu início que, matematicamente, os números sempre foram inexequíveis, baseado no que o governo vem gastando. Sempre foi bastante claro e sempre foi falado. Legal, Bruno. E aproveitando esse gancho, a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, alerta para a necessidade de, aspas, uma política fiscal crível, embasada em regras previsíveis e transparência em seus resultados,
para a ancoragem das expectativas de inflação, fecho aspas. No documento, referente à reunião que elevou a taxa básica de juros em meio ponto percentual em 6 de novembro, o Copom diz que, aspas, o espaço de atuação da política fiscal tornou-se mais limitado com o aumento da dívida pública e das preocupações com a sustentabilidade fiscal. Qual é a sua análise a respeito dessas afirmações, Bruno? Felipe, há 2 anos atrás, quando nós falávamos que esse arcabouço fiscal era inexequível, como eu acabei de mencionar, muitos chamavam de ou maluco ou que não fazia conta, agora está aí. Essa ata mostra que nesse ponto extremamente importante que você mencionou, que a política monetária deixa de ter impacto na expectativa inflacionária, mostra uma coisa que também a gente vem falando há muito tempo, e de novo, não é por conta de nenhuma genialidade, é simplesmente um mínimo de compreensão de finanças públicas e de política monetária. No meu entender, se não estamos, nós estamos muito próximos de uma chamada dominância fiscal. Dominância fiscal é quando você pode subir a taxa de juros que ela já não impacta mais nas expectativas inflacionárias, porque os agentes econômicos perderam a confiança nas ações governamentais, portanto, na moeda, e isso é inflacionário. Quem não lembra, por exemplo, e não estou comparando, estamos longe dessa situação, que a taxa de juros na Argentina era de 133% ao ano, que agora está em 30%. Na Argentina, antes do governo Milei. E essa inflação que saiu hoje de 2,7% ao mês, que era de 25,5% ao mês, a taxa de juros de 133% não impactava mais na inflação, porque não havia mais confiança nos agentes econômicos. Repito, o Brasil está muito longe do que era a Argentina pré-Milei, muito longe. Mas, na minha opinião, seguindo dessa maneira, estamos muito próximo de uma dominância fiscal. Significa que a expectativa inflacionária continuará subindo, a moeda continua desvalorizando, mesmo o Banco Central dando a sinalização que vai subir 0,25 ou meio ponto percentual. O mercado já espera entre 3,5% e 14%. E vamos lá, não sou eu falando aqui sobre o mercado. O mercado não é um grupo de pessoas sentado em volta de uma mesa, vestido de preto, querendo mal do governo ou querendo mal da esquerda. Não, são milhões de investidores ao redor do mundo precificando o risco que o Brasil está apresentando em números. Maravilha, tá aí a síntese econômica do Bruno. Sempre lembrando que o Bruno tem um canal de YouTube, Bruno_Musa. É claro que se você botar na busca Bruno Musa, você encontra o canal dele. Tem a página da consultoria de investimentos, brunomusa.com.br/investimento.